Boa noite a todas, todos e todos, aqueles que estão aqui aguardando esse informe, aqueles que estão acompanhando a gente também aí por meio das nossas redes sociais. Estamos aqui as entidades sindicais, especialmente o FONASEF, para trazer os informes dessa reunião, que foi uma reunião muito longa, né? Como todos estão acompanhando aqui, a gente teve aproximadamente 5 horas de reunião. A bancada sindical teve a oportunidade de falar, mas custou para a gente chegar ao momento da fala, em que a gente ia explicitar, explanar um pouco mais sobre a pauta protocolada no dia 31 de janeiro, que foi o prazo estabelecido, e assim nós fizemos. Mas antes disso, a gente teve ali por parte do governo, e o que eu vou falar agora é um pouco daquilo que aconteceu nessas 5 horas de conversa e de mesa de negociação. Essa mesa que é uma mesa que é ordinária já e que está estabelecida desde 2023, em que a gente vem hoje, então, depois de um curso de 9 reuniões, agora para essa 10ª reunião, esperando respostas, inclusive, de pautas que a gente colocou desde o momento da transição do governo anterior, que todos sabemos qual era, para esse governo. No primeiro momento, o Feijó fez a abertura da reunião, né, como aquele que coordena essa mesa. Passou também ali para os presentes os representantes do governo. A gente compõe também, essa mesa ela é composta também pela bancada do governo. A gente registrou a ausência importante de alguns ministérios, inclusive a Casa Civil, que só chegou muito depois do transcurso dessas horas, mais da metade desse momento. E a gente registrou, portanto, né, inicialmente essas ausências, mas um primeiro momento da reunião foi a explanação por parte da adjunta do Feijó, que é a Patrícia, de uma reorganização daquilo que a gente tinha protocolado na nossa pauta do dia 31. Então o governo pegou a nossa pauta e reorganizou em blocos que eles nomearam a partir de temáticas, e também alguns blocos extras de temáticas que eles consideram adendos que a gente colocou na nossa pauta protocolada. Esses blocos, eles visavam organizar as pautas em questões administrativas, questões econômicas e, como eu falei, alguns pontos extras de debate, que são aqueles que não afetam, inclusive, a questão financeira econômica. Bom, dito isso, a gente, então, teve a seguinte metodologia por parte do governo. O governo falava, né, esses blocos, expunha esses blocos que ele mesmo organizou e não era a nossa organização protocolada, a partir das temáticas que eles identificaram, e faziam perguntas de modo a tentar entender um pouco mais das pautas. Isso foi uma parte inicial da reunião. Depois dessa parte inicial da reunião, nós fizemos uma reivindicação que era a gente poder falar dessa pauta e explicar aquilo que a gente tinha como central nas nossas reivindicações. Então foi passada a palavra para as centrais sindicais, o FONASEF e o FONACAT. A gente vale registrar que a gente tinha se organizado para ser representado em 3 falas de cada um desses segmentos. No entanto, o governo estabeleceu que a gente deveria falar em 2 falas e, portanto, a gente teve que também se reorganizar nesse sentido. Nessa sequência, a gente apresentou, inclusive, dando ênfase a um balanço, que depois a Cristina vai poder trazer aqui mais informações, um balanço inicial desse processo, dessas 10 mesas, os itens prioritários desse momento. Então, a gente tem como estabelecido 7 itens prioritários para essa mesa de negociação, e apresentamos esses 7 itens prioritários para o governo nesse momento, e também fizemos o registro, principalmente daqueles itens que não foram honrados a partir das mesas anteriores. Então eu trago como exemplo a questão da regulamentação da convenção da OIT a 151, né, que posteriormente o governo traz. Então a gente faz toda essa apresentação, esse balanço, e posteriormente o governo vem trazendo algumas respostas, e um desses pontos, a 151, foi explanado pelo governo. O governo, então, após essa nossa explanação desses itens prioritários e desse balanço e das questões que a gente considera prioritária, o governo passou a
apresentar aquilo que ele considera que já foi feito. Então é importante dizer que o governo traz um balanço também de questões que estão na nossa pauta e que ele avalia que já foram feitas. Dentre essas questões, a gente sabe que tem coisas que a gente pode dizer que já foram realizadas, como o estabelecimento das mesas setoriais, dos mais de 45 acordos que a gente teve durante o ano de 2024, e isso tudo a gente considera também como um balanço que a gente apresentou para o governo, mas a gente tem ainda, em torno das reivindicações que a gente entende como pendentes, algumas divergências com relação àquilo que a gente reivindica e aquilo que o governo entende como já atendido, como já cumprido. Então, para finalizar essa primeira parte desse panorama geral e passar para os camaradas aqui que vão dar seguimento aos informes, a gente entende que dos itens que a gente já apresentou para o governo ao longo dessas 10 mesas, grande parte deles não foram atendidas e que hoje, infelizmente, não recebemos respostas a contento daquilo que a gente demanda e daquilo que a gente espera num processo de negociação de mão dupla e não de via única, mas ouvimos também o governo apresentar uma série de questões, entre elas, como eu falei, sobre a questão de uma pauta prioritária, que é a normativa com relação a 151, o governo apresentou a possibilidade de um PL para regulamentar essas questões que dizem respeito a mandato sindical, a direito de greve, uma série de outras questões que precisam ser regulamentadas, e nesse processo todo dessas 10 mesas a gente ainda não conseguiu avançar. Também um outro, e aí eu finalizo com esse ponto, outro ponto nodal para todos nós é que a gente entende que a saúde do trabalhador, a saúde do servidor público, ela deve ser uma pauta prioritária. E nesse sentido, o governo apresentou como algo que já está fazendo, ou seja, como uma resposta a essa reivindicação, que é central para a gente, do adoecimento, do endividamento, enfim, de todas as outras questões que envolvem os servidores públicos, um programa de combate a assédio moral e sexual e discriminação no ambiente de trabalho. Então isso também foi colocado pelo governo como um atendimento de uma pauta nossa. Enfim, outras coisas mais que aí os camaradas aqui podem complementar foram ditas hoje, algumas respostas que não nos contentaram e que a gente vai seguir aí também nesse diálogo que é importante para atender aquilo que a gente traz na nossa pauta de reivindicação enquanto entidades sindicais, FONASEF e FONACAT. Boa noite, camaradas. É isso, fiz uma síntese de uma síncrese aqui, a Jennifer, né? O governo, na verdade, nesse primeiro momento apresentou suas políticas de governo. Ele trouxe também uma política de saúde, né, para o servidor público federal. Ele também trouxe questões sobre a IN 71, que trata do auxílio transporte. Não deu tempo nesse último momento da gente debater isso, mas ele já saiu do Diário Oficial, tá? E ela vai começar a avaliar a partir de março. O governo também tratou das mesas setoriais, que vai abrir as mesas setoriais para tratar de pontos específicos de todas as categorias. E aí teve dois pontos fundamentais que surgiram nessa mesa. O primeiro foi a questão do cumprimento dos termos de acordo de greve. O governo disse que ia cumprir todos os pontos do termo de acordo de greve. Isso aí vai ter que ter calma pela categoria, mas ele enfatizou que todos os pontos que estão lá no termo de acordo de greve seriam cumpridos. Teve um outro ponto que a gente colocou nessa mesa, que foi a questão do decreto 1590 de 1995, que trata da dispensa do controle de frequência do Magistério Federal. A gente questionou porque até agora não foi publicizado no Diário Oficial esse decreto. O governo bateu cabeça na hora, lá na mesa, só que a gente perguntou por que não tinha saída, disseram que chegou no final do ano, lá em dezembro, não deu para fazer uma avaliação lá na Casa Civil, porque tinha já a MPV para ser avaliada, para ser publicizada, e era um MPV com 800 páginas e não dava para ser avaliada a questão do decreto naquele momento. Mas que ficou dito na mesa que esse decreto estava lá na assessoria jurídica da Casa Civil e estava só esperando ser enviada para que o presidente Lula desse uma olhada no decreto e assinasse. O resumo, essa mesa foi mais uma mesa de apresentação do governo. Os pontos que foram protocolados pelo FONASEF, pouquíssimo foi debatido, mas aí eu passo a questão para
a companheira Cristina. Então, pessoal, não sei que hora que as pessoas vão assistir, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Fundamental também que a gente colocou foi sobre as emendas da medida provisória, tá? O balanço foi que tem 500 emendas na medida provisória, que isso pode atrasar a emenda provisória de ser aprovada, porque são muitas emendas, mas foi colocado, né, pelos fóruns e também pelas centrais a importância do governo fazer uma reunião com as entidades e que a gente possa colocar sobre as emendas e o que é necessário passar da reformulação da MP, principalmente naqueles pontos em que são problemas de redação, problemas que não vai trazer impacto financeiro. Então, o governo pediu para que a gente, cada entidade, fizesse a sua pauta em relação às emendas, mandasse para eles. Ele colocou que só vai ter compromisso com aquilo que realmente está dentro do acordo e que não constou da emenda, e outras coisas que foram colocadas que não tiver negociado, ele não tem compromisso de estar levando para frente, mas é importante que a gente colocou isso. Eu vou voltar aqui no tema do auxílio transporte, principalmente para nós que somos, né, da educação, que temos muitos campos no interior de todo o Brasil. O nosso pessoal tem dificuldade com o vale transporte. E a partir dessa saída da instrução normativa, isso vai mudar, porque lá o transporte hoje fala que tem que ser só para o transporte coletivo. E a gente conseguiu colocar outros tipos de transporte que não só o rodoviário. Então vai entrar o fluvial, vai entrar o marítimo, o lacustre, né? E também nos interiores que não tiver transporte coletivo, poderá ser utilizado outro tipo de transporte. Então isso ajuda muito o nosso pessoal. O governo fez uma apresentação, como já foi falado aqui, da saúde do trabalhador. Ele apresentou o CIAS novamente para nós. A gente reclamou que as entidades sindicais não estão conseguindo fazer essa discussão sobre saúde do trabalhador, porque nós não temos dados. Nós solicitamos que esses dados da saúde sejam disponibilizados. O painel estatístico não traz esses dados, então está sendo trabalhado numa aba lá do DW, né, CIAS, e também foi apresentado para nós lá o SIDEC, né, que também há uma medida, uma emenda que a bancada sindical fez para que o SIDEC não fosse implementado. Deu uma explicação lá para nós que o SIDEC seria a avaliação de desempenho, cada órgão vai poder fazer a sua, e a gente colocou que conforme está na medida provisória, não é isso que está escrito lá. Eles deram uma explicação, mas o que está escrito na medida provisória é que a avaliação de desempenho será única para todos os servidores, né? Então eles fizeram a explicação sobre isso lá. E a outra coisa que é importante, que eles fizeram a apresentação foi o SIDEC, o CIAS e a mesa setorial, que está ligada ao combate ao assédio, que também está na nossa pauta, o enfrentamento ao assédio moral. O governo já vem com essa política e solicitou aos sindicatos, à bancada sindical, às federações, que cobrem dos seus órgãos a implementação da política no órgão e que a gente leve para as mesas setoriais tudo relacionado à saúde do trabalhador, né? Então, foi mais ou menos isso, e aí tem outros companheiros, né? Então, só complementar muito rápido o secretário Feijó. Ele foi muito enfático no final da reunião, complementando a companheira aqui, em dizer que aquilo que não foi combinado nas negociações, ele tem compromisso em tratar, né, em relação às emendas, que é importante reforçar isso, porque tem muitas emendas aí que são questões que não foram acordadas, não foram frutos do nosso processo de negociação. Tá? É isso. Só uma questão importante Só fala assim com o microfone embaixo, pessoal, aqui embaixo.
porque nós fizemos um debate sobre a questão do programa de gestão. Todos os órgãos estão tendo problemas de um jeito ou de outro. Então ficou das entidades fazer um pequeno resumo e mandar para eles aqui, porque eles vão mandar ter um GT, que trata do programa de gestão. Então esse é um problema que vai estar dando margem a assédio moral. Então, essa discussão foi feita lá, é importante essa discussão. E a gente vai estar encaminhando depois. Então, se alguma entidade tiver uma informação importante, encaminha para o Fonasef, a lista, para ele poder encaminhar até segunda-feira para eles aqui. Eu acho que é só importante fazer uma observação de que, assim, esse é um momento em que a gente vem aqui com os informes, foi uma reunião muito longa. Eu acho que todos os servidores e servidoras estão com uma expectativa muito grande, né, em relação à sua realidade concreta, né, a questão da aprovação da medida provisória, do orçamento. E eu acho que assim, é importante dizer que a gente não conseguiu sair com muitos elementos concretos para, neste momento, complementar este informe com essas questões. Então eu acho que é importante que as categorias agora, a partir dos informes também que os dirigentes vão levar, né, para cada uma das categorias, sigam fazendo a discussão, né, de como que a gente vai lidando com essas situações, porque concretamente os servidores e servidoras estão aguardando soluções para diversas questões. Inclusive, uma das questões que foi pontuada ao final da reunião e que não tivemos uma resposta clara e objetiva foi se haveria disponibilidade do governo fazer uma folha suplementar para evitar a cobrança acumulada do imposto de renda, e se também poderíamos ter uma reunião extraordinária, porque hoje foi uma reunião, como os companheiros e companheiras colocaram aqui, de muitas apresentações, mas efetivamente de poucos debates e poucos avanços na nossa pauta. É importante que o governo assimilou a pauta apresentada, né, com todas as limitações de formato, mas assimilou essa pauta, mas efetivamente as discussões não se conseguiu avançar. Então eu acho que é importante que as categorias façam essas discussões, porque a gente vai precisar, né, não vamos poder ficar necessariamente aguardando pelos processos aqui da mesa, porque eles não estão preparados para dar todas as respostas que eu acho que as categorias estão aguardando. E a resposta sobre a folha suplementar? Então, vai ser... Vai avaliar ainda. Vai ser avaliado, Vai fazer não teve avaliação. resposta. Nem que sim, nem que não. Então, gente, como é que a gente conclui, então, esse informe, né, a partir dessas entidades que estão aqui, que representam o conjunto da nossa base, né, desses fóruns e, enfim, das centrais sindicais? Quais seriam os próximos passos, né? Então, a gente seguir a mobilização, seguir a cobrança ao governo no sentido, inclusive, dessas coisas mais imediatas. Então, quais são as coisas mais imediatas? Cobrar uma efetiva resposta em relação à possibilidade dessa folha complementar. Isso foi feito um compromisso ali no final da reunião de que será dada uma resposta para a gente em torno desse questionamento. Também para a gente não esperar mais longos 3 meses, ou mais do que isso, né, nesse processo de mesa de negociação, de mesa central, como é que a gente poderia também garantir uma reunião extra, porque a gente tem muita demanda, 5 horas não bastaram para discutir todas as demandas que a gente tem, especialmente no que diz respeito, por exemplo, a uma pauta específica para uma reunião extraordinária, que é debater essas emendas da MP. Então, se tem 500 emendas e se o governo está dizendo assim, a gente vai se comprometer apenas com aquilo que está no acordo de greve, mas só que nem tudo que a gente precisa está nos acordos de greve. Os acordos de greve, eles contemplaram parcialmente as nossas lutas, as nossas reivindicações. Muita coisa que a gente está reivindicando, inclusive nessas mais de 500 emendas, tem relação direta ao nosso processo de reivindicação para as nossas carreiras, para a estruturação das nossas carreiras, e principalmente um item que a gente insistiu e que a gente deve insistir enquanto categoria do Serviço Público Federal. Nós não vamos aceitar que nenhuma reforma administrativa seja feita sem a nossa participação e sem o nosso debate. E o que a MP
apresenta, e por isso as mais de 500 emendas, tem relação com isso, com coisas que não foram debatidas nos acordos de greve e que, portanto, o governo empurrou na MP e a gente está questionando sim. E aí a gente pediu uma reunião extraordinária para poder dar conta desse debate, que são debates para todas as categorias do Serviço Público Federal, importantíssimos, assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso trabalho, à qualidade do nosso trabalho e aquele serviço que a gente presta para a população, porque no final é isso que interessa a todos nós, ter condições de qualidade de vida, de qualidade de trabalho, para poder prestar um serviço digno também a toda a população que depende da prestação desse serviço do conjunto dessas entidades que estão aqui representadas. Então a gente vai seguir cobrando o governo, a gente vai aí, para finalizar, a gente vai, enquanto FONASEF, protocolar o pedido para essa reunião extraordinária e assim pautar aquilo que a gente entende ainda como necessidades que precisam ser debatidas e principalmente respostas que a gente precisa receber. É isso. Só uma coisa que ficou faltando, de 10 a 12 agora de março, a gente vai estar fazendo uma jornada de lutas aqui em Brasília, né, o SINASEF, junto com o ANDES, com a FASUBRA, né, para cobrar do governo o cumprimento de todos esses termos de acordo que está faltando, né, cumprir, e também a aprovação da LOA. Então vai ser muito importante que as bases dessas entidades venham para Brasília para fortalecer nossa luta e cobrar do governo daquilo que é nosso de fato. Então é isso, gente. Nós continuamos mobilizados para a aprovação da LOA. Então, essa aprovação da LOA não depende do governo, depende do Congresso, e a gente tem que ir para cima dos deputados para poder aprovar a LOA. Então, permanece aí a nossa mobilização para aprovação já da LOA. Aprova a LOA já! 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 Aprova a LOA!